Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um versículo da palavra de Deus para a reflexão. Encontramos no livro do profeta Isaías, no capítulo 41, o versículo 10. Assim está escrito: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Aqui estamos diante de uma promessa de Deus feita ao povo de Israel, quando nos momentos difíceis e perigosos pelos quais eles atravessavam, a promessa de Deus para eles era segura, infalível. Portanto, era o momento de, quando ouvirem a voz do Senhor Deus, eles prestarem atenção e colocarem-se em submissão para que tudo aquilo que Deus prometeu pudesse cumprir na vida deles. Se bem que a Escritura diz: Deus é fiel, Deus não é um para que minta, o que Deus promete, Deus cumpre, as promessas dele são sim e amém, são verdadeiras. No entanto, às vezes ocorre que a falta ou a falha, ela corre por nossa conta, porque nós não nos posicionamos como deveríamos em razão de termos uma promessa de Deus. Israel teve muitas promessas de Deus, mas em várias situações eles não se posicionaram de acordo com o estabelecido pelo Senhor para que aquelas promessas se cumprissem na vida deles. E muitas promessas eles ouviram, mas não alcançaram, porque a falha estava neles. Eles não abriram os ouvidos e nem o coração para ouvir o que Deus lhes estava falando e prometendo, no sentido de resguardá-los, livrá-los, protegê-los e direcioná-los. Eles entenderam que já eram autossuficientes e sabiam como resolver a situação deles. E entendemos, à luz da Bíblia, quando falta a parte cristã, a parte religiosa, tudo vai de buraco abaixo. As nações estão se degladiando, estão em decadência, porque estão abolindo Deus do centro da vida comunitária. E quando tira Deus do centro da vida da sociedade, esta sociedade só tende a arruinar. Tem sido assim com várias nações, tem sido assim no nosso país. Quanto mais eles querem tirar os valores de Deus na vida das pessoas e na nação, mais ela vai se afundar em perigos, problemas e chegar ao ponto de ser subjugada. E outro povo virá tomar conta. Isto porque desprezam os preceitos da palavra do Senhor. Por isso é que o salmista disse: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. A nação a quem tem Deus como soberano, esta nação, ela é próspera, ela é abençoada, ela vai progredir. Não somente a nação como povo, mas as pessoas também individualmente. Quando eles derem atenção à palavra de Deus, ao que Deus está dizendo, eles então terão direcionamento para a vida e terão a proteção e o livramento de Deus para livrá-los de perigos que são iminentes. Então, quando nós olhamos a ruína de nações, de povos, de famílias inteiras, logo entendemos, eles aboliram Deus da vida deles. E quando se tira Deus da vida, tirou-se tudo. Porque nós estamos vivos por bondade e misericórdia de Deus. Estamos sendo sustentados pelo Deus que nos criou. E quando nós o ignoramos, nós caminhamos por caminhos difíceis, perigosos e escorregadios. Então, a promessa de Deus aqui foi para o povo de Israel, dizendo a eles o seguinte:
que o Senhor tinha tomado a eles desde o fim da terra, chamou a eles, nomeou-os, fez dele o seu povo, e, no entanto, eles ainda assim se descuidavam intencionalmente, desobedeciam à orientação de Deus, e os inimigos punham as mãos sobre eles com rigor, e eles passaram a sofrer muito. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor, prometendo a eles o seguinte: tu és o meu servo, a ti te escolhi e não te rejeitei. Não foi o Senhor que rejeitou ao povo, foi o povo que rejeitou ao Senhor. Então a promessa de Deus é: não temas, ou seja, não tenha medo, não te apavore, não desassossegue. Por quê? Por que não temas? Por que não temer? Por que não ficar com medo? Então vem a promessa: porque eu sou contigo. Deus garantindo a sua presença na vida do seu povo, deste povo. Portanto, a razão do Senhor dizer não temas é porque ele se colocou para estar junto com aquele povo e livrá-lo nas suas situações. Então, este é o primeiro ponto que nós encontramos. Primeiro, que tire o medo de cena. O medo não pode tomar conta do coração de quem tem promessas de Deus. Todos nós temos promessas de Deus. Elas estão nas Escrituras e elas são atemporais. Por exemplo, esta que estamos refletindo foi uma promessa de Deus para o povo de Israel. No entanto, ela é válida para os nossos dias, é válida para mim, para você, para cada um de nós, para a nossa família, para a nação. No entanto, a palavra de Deus, ela é viva, ela é atuante, ela é dinâmica, ela é atual. Ela não envelhece, não enfraquece no seu poder, na sua influência de agir na vida das pessoas. Então a promessa de Deus aqui para eles era: não temas. Por que não temer? Porque eu estou contigo. Quem tem Deus por si, não há nada que temer. Porque em Deus está o poder para conduzir em triunfo e vitória. Segundo, o Senhor disse: não te assombres, não fique como que assustado, desesperado, desorientado. Por quê? Porque eu sou teu Deus. Então, olha que promessas poderosas o Senhor fez a Israel. Eu estou contigo, eu sou teu Deus. E tendo a ele como nosso Deus e experimentando a presença dele em nós, duas coisas já se eliminam. Primeiro, o medo. Porque diz: não temas, porque eu sou contigo. A presença de Deus não abre espaço para o medo. Segundo, o Senhor disse: não te assombres, não te assuste, não fique pasmado, não fique, como que diz, desorientado. Por quê? Porque eu sou teu Deus. E não é Deus feito pela mão humana, é o Deus soberano, é o Deus criador e Senhor dos céus e da terra. Ele diz: eu sou teu Deus. Terceiro, ele afirma: eu te esforço. Ou seja, quantas vezes as pessoas perdem o ânimo, a força, o vigor, enfraquecem-se, desanimam-se e ficam carentes. Mas a promessa de Deus é: eu te esforço. Ou seja, eu renovo as tuas forças. Aqui no capítulo 40, o versículo de número 28, está escrito: dá esforço ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. E aqui ele está prometendo: eu te esforço. Vou te esforçar. Encorajar, animar, despertar, posicionar. Quantas coisas Deus pode fazer numa vida quando ela se coloca em submissão à sua vontade. Seguindo, ele diz: não somente eu te esforço, como também eu te ajudo. Eu te ajudo. Ele é o nosso ajudador.
como ele ajudou tanto a este povo de Israel. Ajudou nos mínimos detalhes, em várias situações que eles não tinham nenhuma condição de seguir adiante, mas com a ajuda do Senhor. O Senhor, então, deu a eles o esforço necessário e a ajuda que precisavam. E um dos textos diz: o Senhor é o meu ajudador. Ele continua. Ele não ajudou somente a Israel, mas continua ajudando a todos que exercem nele a fé, a confiança, a segurança, firmado na sua palavra e nas suas promessas. Então já observamos 4 coisas aqui que o Senhor Deus dispôs a fazer, aconselhando-os a não temer, porque ele está presente, a não se assombrar, porque ele é o Deus verdadeiro, a não se esmurecer, porque ele é quem dá esforço ao cansado, e a não ficar lamentando, porque o Senhor é aquele que ajuda, e a ajuda de Deus sempre será bem-vinda na nossa vida. Mas ele segue adiante dizendo: e te sustento. Deus é aquele que cuida nos mínimos detalhes. A Escritura nos afirma, lá no livro de Atos, que ele dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Nessas todas as coisas está o esforço, está a ajuda, está o sustento, está o livramento, está a proteção, está o direcionamento, tudo quanto Deus coloca à disposição e o sustento que Deus nos dá. Então, nós observamos que nele nós vivemos, nos movemos e existimos. E só podemos viver, mover e existir debaixo do cuidado que o próprio Deus tem estabelecido para cada um de nós. É ele que nos dá o mantimento, é ele que nos dá o trabalho, é ele que nos dá a vestimenta, é ele que nos dá a saúde, ele nos dá tudo o que nós precisamos e usufruímos. Tudo isto provém de Deus. Quando Jesus, ensinando os discípulos, disse a eles para não ficar ansiosos com relação ao dia de amanhã, mas que cuidasse do dia de hoje, porque eles estavam cuidadosos quanto ao que comer, ao que beber e ao que vestir. E Jesus então disse a eles que o melhor a fazer era buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas? A comida, a bebida, a vestimenta, a habitação, enfim, o que houver de necessidade. Então o Senhor é aquele que ajuda realmente. Nós podemos dizer com certeza e com a plena confiança que ele continua sendo o nosso ajudador. O escritor aos Hebreus deixou registrado no capítulo 13 da epístola, no versículo 6, que assim está escrito: e assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Então, sendo o Senhor o nosso ajudador, não há por que temer. Quando o Senhor nos ajuda, tudo sai bem. A garantia, o livramento, a vitória, a bênção. O salmista, no Salmo 27, o verso 1, ele deixou escrito assim, Salmo 27 e 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Então, veja, o Senhor como nosso ajudador, ele sempre estará nos encaminhando e fortalecendo. Então não há por que temer, não é por que ficar assombrado, porque o Senhor continua sempre cuidando, ajudando e orientando a cada um dos seus filhos. E nós então podemos louvá-lo com alegria e confiar
plenamente no cuidado de Deus. O salmista, no Salmo 56, o verso 11, deixou escrito: em Deus tenho posto a minha confiança, não temerei o que me possa fazer o homem. Quando Deus aqui prometeu: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. E quer saber? Envergonhados e confundidos serão todos aqueles que se irritaram contra ti, que procuraram o teu mal. Eles tornar-se-ão como nada, mas tu serás abençoado pelo Senhor. A promessa que ele fez a este povo, hoje ela é direcionada para mim, para você, para cada um de nós. Por que você está amedrontado? Por que você está assombrado, apavorado? Por que você está se entregando ao desânimo, à fraqueza? Por que você está se vitimizando diante da situação que está atravessando? E por que, ao invés de confiar no Senhor, você está colocando como que você foi esquecido, foi abandonado? Não. A palavra de Deus diz que o Senhor prometeu: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. E aqui, através desta promessa para o povo de Israel, que hoje ela é para mim, é para você, é para cada um de nós, ouça o que Deus está te dizendo. Ele não vai dizer, ele já disse. Eu só estou repetindo o que está escrito. Ele diz-nos assim: não temas, porque eu sou contigo. E não disse serei, disse sou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Não serei, sou teu Deus. Eu te esforço, não te esforçarei, mas te esforço hoje. Eu te ajudo hoje. Eu te sustento hoje. Então, o cuidado de Deus para cada um de nós não é para o ontem e não é para o amanhã. É unicamente para o hoje, que é o dia que nós temos diante de nós por bondade e graça de Deus para viver este dia. E viver e desfrutar e experimentar a presença, o poder, o cuidado e a provisão de Deus, o cuidado que ele tem nos mínimos detalhes da vida de cada um de nós. E por isso ele nos conserva vivos na fome, e na hora do perigo e da ameaça, ele intervém e nos oferece o livramento, a segurança e o refúgio necessário. Então, anima-te, encoraja-te no Senhor, em saber que ele é contigo, ele é o teu Deus. Ele está pronto para te esforçar, te ajudar, te sustentar, para que você se levante, se anime, se encoraje, reconheça Deus em tudo na sua vida e glorifique o nome do Senhor com gratidão do seu coração. E que peçamos a Deus que famílias que já estão desestruturadas e nações que já estão a passos largos para a bancarrota, que em tempo ainda eles possam se lembrar que há um Deus no céu que é soberano, que governa sobre tudo e sobre todos, e que é feliz, é próspera, é abençoada e é protegida a nação ou o povo que teme ao Senhor. Quem tem o Senhor por seu Deus é bem-aventurado. Bem-aventurada é a nação, é o povo, é a família cujo Deus é o Senhor, o soberano, o poderoso, o maravilhoso, o eterno e bendito Deus. E aqui ele promete: não temas. A partir de hoje, não temas. Ele é contigo. Não te assombres. Ele é teu Deus. Ele te esforça. Ele te ajuda. Ele te sustenta com a destra da sua justiça.
E neste cuidado de Deus, nós seguiremos adiante, encorajados, fortalecidos e destemidos, glorificando, bendizendo e adorando para sempre o nome do Senhor. Pensa sobre isto, reflita quantas bênçãos Deus tem direcionado para a sua vida. Hoje, o cuidado de Deus tem sido seguro na minha, na sua, na nossa vida. Portanto, sejamos agradecidos a Ele e coloquemo-nos na posição de recebermos este cuidado diário de Deus para a nossa vida. Que Deus continue abençoando a cada um de nós, dando força, ânimo, graça e alegria para seguir adiante, confiando unicamente no Senhor. Querendo Deus, amanhã retornaremos.